A juventude, os adultos são convidados a permanecerem aqui no salão. Nós vamos continuar a nossa caminhada na carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo. Amém. Vamos nos acomodar. Rodrigo comentou num domingo para trás que daqui a pouco a gente vai para as classes e eles ficam aqui, né? Porque já não está cabendo. As cadeiras também não estão sendo suficientes. Glória a Deus por isso. Porque tudo começa na palavra. Jesus Cristo é o Verbo encarnado e Ele veio nos revelar o Senhor, Deus, o Pai. É claro que o Senhor fala conosco na natureza, no nosso coração, se revela em sonhos e visões, mas tudo começa na palavra, tudo em consonância com a palavra. Sempre é de acordo com a palavra, sempre reverberando o que Ele já disse para nós em sua palavra. É por isso que a palavra é tão atacada. Então, em reverência à palavra do Senhor, agora que todos já se acomodaram, eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos continuar a partir do versículo 6 e vamos ler o restante do capítulo. Diz assim o texto. Por este motivo, Timóteo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Querido Deus, continuamos aqui na tua presença, reunidos como família, e pedimos que o teu Santo Espírito continue a falar e a ensinar aos nossos corações, no precioso nome de Jesus. Amém.
Pode tirar? O pessoal pode tirar aqui? Pode. Não faço coisa feia, não? Muito obrigada. A nossa água de flor, potássio, sei lá o quê. Sonrisal? Ora. Mata a sede. Vai para Deus. Ai, Jesus. Nessa hora eu me apego ao beberão, coisa mortífera. Ai, não. E segura na mão de Deus e vai. É uma brincadeira, queridos, com a qualidade da água do nosso filtro. Eu sempre passo por esse dilema com os meus colegas que pregam aqui na igreja, porque enquanto o Senhor nos dá um manancial em 1, 2 versículos, eu venho com a ruma toda para terminar o capítulo. Mas convido vocês a navegarem comigo por esses versículos e entenderem o encadeamento entre eles. Paulo vem saudando a Timóteo no começo da carta. E que carta é essa? Lucas e Timóteo são os únicos que estão do lado de Paulo neste momento. Do lado de Paulo, eu digo, com ele em apoio, porque nem com ele estão dentro da prisão. Esta é a última carta de Paulo, ele estava na prisão. As igrejas que ele fundou estavam cheias de ensino falso, falsos mestres. Todos haviam lhe abandonado. Mas, mesmo assim, a igreja cresceu e chegou até nós nos dias de hoje. Pois Deus usa a adversidade para a sua glória, meus irmãos. Daniel, Deus é o meu juiz. Um profeta que falou tanto dos últimos dias também. É nesse contexto que Paulo escreve a Timóteo e hoje nós prosseguimos do versículo 6. Por este motivo te lembro que despertes o dom, porque o dom já foi dado. Há um manancial dentro de cada um de nós que dizemos sim ao Senhor Jesus. No caso de Timóteo, aqui especificamente, ele estava dirigindo uma obra confiada a ele, Paulo conhecia. Eu me sinto bem desnudada nesse texto, porque eu me coloco muito no lugar de Timóteo. Eu, Cíntia, meus amigos que me conhecem, quando ele fala, toma um pouquinho de vinho por tuas muitas enfermidades, desde ser covarde, fala, tudo eu recebo, Paulo. Mas, às vezes, você pode ler isso aqui e achar que essa carta é para os pastores, os dirigentes, também é, mas é para cada um de nós. Desperte o dom que há em ti. Lá nas classes a gente falou já, em alguns momentos, com as crianças, sobre quando Jesus falou sobre talento distribuído. Você sabe que o Senhor te deu um dom. Você sabe. Às vezes um amigo, querido, um irmão da igreja chega, põe para fora. Às vezes não vai falar, mas você sabe. E Paulo relembra Timóteo, desperta. Não pega como aquele que recebeu um talento na parábola dos talentos que Jesus contou que recebeu uns 10. O que recebe 10, às vezes, canta, dirige louvor, prega, dá aula para criança, e dá aula de escola dominical, e arruma as cadeiras. O que recebeu 5 está aqui de manhã, de tarde, de noite, liga som, e desde sexta-feira está se organizando, preparando o texto, preparando as canções. Aí você que pegou um, enterra. Não está certo. A gente pode viver muito tempo assim. Você ouve essa palavra, ok. Vai para sua casa, volta domingo que vem, vida que segue. Ou o Espírito Santo pode achar uma terra fértil no seu coração.
Nessa primeira carta aos Coríntios, da qual Paulo fala na segunda carta, que foi o texto que o Adriano leu mais cedo aqui conosco. É aquele cataflanzinho que vem depois de uma pancada na criança, assim, um mau jeito. Trombou, vai lá, assopra. Paulo pegou pesado com eles na primeira carta, porque tinha que pegar pesado, pecado é pecado. E ele fala, a tristeza, quando a gente está com remorso, a tristeza provocada pelo Espírito Santo de Deus, traz arrependimento, e o arrependimento é que produz mudança e vida. É por isso que João Batista, o loucão freak lá do deserto, comendo gafanhoto, ele falava, arrependam-se. Aí veio Jesus, que sentava à mesa, comia comida boa, bebia vinho, mas falava a mesma coisa, arrependam-se. E vêm os apóstolos e falam a mensagem do Evangelho que é a mesma. Arrependam-se. Arrepender-se é dizer, Espírito Santo, vem. Vem inundar. Vem encher este lugar. É o desejo do meu coração. Transforma-me. De mim eu não consigo. Sem o Espírito Santo é impossível sermos discípulos de Jesus. A gente pode fingir. A gente pode vir para a igreja, a gente pode curtir boas mensagens, bons louvores, mas nós não seremos igreja. Igreja nasce com o Espírito Santo sendo derramado. Esse é o começo da igreja. Jesus fala, eu vou para o Pai, mas vocês fiquem aqui em Jerusalém e aguardem serem revestidos do meu Espírito para então serem testemunhas. Parece tão óbvio, mas isso é tão perigoso se a gente não entende, porque aí a gente vai querer testemunhar da gente mesmo, e é aí que a coisa degringola. Primeiro, porque a gente vai testemunhar a gente, as nossas convicções, o que a gente acredita, o que a gente pensa ser o correto, não o que o Espírito Santo fala aos nossos corações, como Jesus nos ensinou. Eu falo daquilo que eu tenho ouvido. E isso foi concedido à igreja também. Testemunhar Jesus Cristo. E não só para o conteúdo da mensagem que vamos compartilhar, esse Espírito vem na nossa fraqueza nos ajudar. Lembram-se quando Paulo escreve, às vezes nós não sabemos nem como orar. Mas o Espírito ora por nós. É disso que Paulo está falando. Desperta o dom que há em ti, Timóteo. E no versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas a gente vai tremer na base quando a gente se deparar com que o Evangelho traz de impacto. E vai bater um medinho. A gente vai querer entender com a nossa mente, não, mas faz sentido. É por isso que Jesus é um ótimo ativista social. É por isso que Jesus é considerado um cara muito legal. Mas ele é o Filho de Deus que veio reconciliar a humanidade com o Pai. E a mensagem do Evangelho é essa: reconciliação com Deus. E só o Espírito Santo pode nos motivar a fazer isso com fortaleza, que é a fidelidade ao Deus que nos chamou, mas também com amor, porque a gente não está aqui para pregoar o juízo. Há um dia final, aquele dia em que nós vamos passar por ele aqui. E Cristo Jesus, que é o amor de Deus, mas também o justo juiz, ele há de julgar. Começa já com o Espírito Santo tratando os nossos corações. A nós nos cabe levar essa mensagem com o amor, porque o amor se preocupa com quem vai receber. Fortaleza, amor e moderação. Para poder ensinar. Isso é fazer discípulo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, Paulo escreve, porque o reino de Deus não consiste em palavras,
mas em poder, virtude. E aí a gente vai para o radical da palavra, virtude, o poder de Deus. Se lembram de Jesus no meio lá do vucu-vucu e a mulher vai lá e toca na sua orla. O que Jesus diz? Quem me tocou porque de mim saiu? Virtude, saiu poder. Empoderamento. Essa mulher foi empoderada nessa hora. Recebeu poder. É isso que Paulo fala aqui. 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras. A gente pode decorar a Bíblia. A gente pode entrar na gincaninha, né, da época de juniores, adolescentes, que a gente sabe tudo quanto é versículo. Isso não é reino. O reino é o poder que vem dos lábios cheios do Espírito Santo de Deus ao declarar e principalmente ao viver no poder do Espírito essa mensagem. E é lembrando essa verdade que Paulo consola Timóteo. Querido, não vai ser no seu temperamento. O Gustavo pode pregar, porque o Gustavo é forte. Eu me tremo toda vez. E ele sabe o que é. Hoje eu cheguei para ele, oi, amigo, bom dia. Fui no banheiro umas 7 vezes. Errei a música todinha, pedi perdão para o Hugo aqui. Aí Paulo vem lembrar, na sua força, no seu jeito de ser, não vai rolar. Você está sendo transparente, está deixando a sua fraqueza, a sua fragilidade, os seus medos aparecerem, mas até para aquele que é muito forte, que bate na mesa, que grita, que protesta, que causa, que lacra, não vai rolar. É no poder. E você sabe que o poder vai além do arrepio gostoso, do fluir do mover do Senhor enquanto nós o adoramos, nós falamos palavras de amor ao nosso Deus. O poder é quando você entrega todo o poder que você possa ter sobre você, suas escolhas, seu caráter, seu temperamento, para que o Espírito Santo possa nos moldar e produzir em nós o fruto do Espírito. O fruto é um caráter transformado que oferece como reação amor, alegria, bondade, fé. Não tem um ou outro, é tudo, é o pacote completo, é o fruto de um caráter transformado. Despertes o dom de Deus, creia que o Espírito Santo é quem nos fortalece. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Foi o presente que o Pai nos confiou para frutificarmos para a sua glória. Muitos autores, inclusive John Stott, se debruçam a estudar o que é o poder do Espírito Santo de Deus. Independente da sua tradição de fé, eu quero lhe dizer que pela palavra nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele é derramado em todo aquele que crê em Cristo Jesus como Salvador, porque a própria palavra diz, ninguém declara que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Da mesma forma que quem não crê não tem o Espírito. Então, daí a gente já começa todo mundo juntos na caminhada. A igreja do Senhor, ela tem, a igreja, nós, as pessoas, recebemos dons de Deus para servir o corpo. É por isso que a gente não pode enterrar. Porque você está sobrecarregando o dedinho, o pâncreas, o braço, porque você está enterrando seu talento. Mas não é de dons para servir a igreja que nós estamos falando, simplesmente que Paulo fala aqui, mas de nos encontrarmos cheios do Espírito Santo, na presença do Senhor, para poder avançarmos como igreja. E aí, como é que se dá isso? É o orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Isso é ótimo.
Mas não é um mecanismo para que você seja cheio do Espírito Santo. A vida no Espírito, como o salmista diz, que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito, é de uma vida de intimidade com Deus. Uma vez por mês, as mulheres preparam um lanche, organizam as cadeiras e recebem a igreja, não são só as mulheres, para a gente falar sobre disciplinas espirituais que têm a ver com a sua vida com Deus, você, sozinho lá no seu quarto, e também em comunidade. É uma bênção. Se programe para estar conosco, porque nas disciplinas a gente fala sobre orar, sobre jejuar. Não são coisas que a gente faz numa tabelinha, porque aí é igual a ser cheio do Espírito Santo porque eu fiz aquilo, não. Mas porque eu busquei viver na presença do meu Senhor e me alimento dele, naturalmente o Espírito Santo vem fazer morada em mim, me enche da virtude do Senhor e me fortalece para que a minha carnalidade não impeça de eu testemunhar o Senhor. As mulheres de oração, ao invés de se reunirem aqui na quarta-feira, foram orar lá em casa conosco, foram visitar o Rodrigo. Para quem não sabe, o Rodrigo está machucado, teve um estiramento muito grande, partiu o músculo interno da panturrilha em quase 10 centímetros, por pouco não passou por uma cirurgia já no dia, e está de repouso, sentindo a falta de todos vocês. E essa semana alguns irmãos foram alegrar o nosso coração, nos visitaram, e na quarta-feira, quando as meninas foram lá em casa e a gente orou, assentado ao redor da nossa mesa, o clamor dos nossos corações foi esse de Davi, no Salmo 51, convido você a abrir sua Bíblia. Nós cantamos aqui, purifica-me, Senhor, renova-me, Senhor, enche-me e limpa-me de tudo que impede o fluir do teu amor, do teu Espírito. Se entristece, me livra daquilo que entristece o Espírito Santo dentro de mim. Mais uma vez, a palavra. Paulo escreveu em uma de suas cartas, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Essa oração aqui de Davi foi num momento muito triste, né? Aquele pecado todos nós temos. O dele foi público, notório e terminou em assassinato. Aí a gente... Ele diz no versículo 4, contra ti somente pequei. Mas eu queria ler com vocês os versos 10 e 11 dessa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, como nós cantamos mais cedo, e renova-me. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E a gente clamava lá em casa na quarta-feira, Senhor, não retires de nós o teu Espírito e nos ajuda a não extinguir o Espírito. Quer com palavras, com atitudes, com pensamentos, com uma mente tão longe daquilo que o Senhor nos ensinou e espera de nós. Tem misericórdia de nós. É disso que Paulo fala com Timóteo. O Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes, versículo 8, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Aí a gente pensa assim, envergonhar de Jesus, mas a palavra, o que a gente prega é tão maravilhoso. Entenda o contexto de Paulo, ele estava preso por amor ao Evangelho. E hoje eu quero te convidar a mergulhar um pouco mais fundo sobre o que a palavra está nos trazendo essa manhã. A gente vive uma época muito difícil, uma época... do nós contra eles. Vou falar uma coisa para vocês, isso é satânico, tão satânico. Jesus não está nisso.
Nós somos os que fazemos isso, isso e isso. Eles são os que fazem isso, isso, isso e aquilo outro. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que Jesus nos ensina. E eu estou mencionando isso porque se alguma coisa está no pacote de lá, eu não faço. A gente não pode olhar para os pacotes. A gente não pode olhar por aquilo que a nossa mente, observando, eu concordo com isso. Essa história acabou no dia que a gente se declarou servo. Discípulo de Jesus, o caminho. Ensina-me. Muitas vezes eu já ouvi nas igrejas por onde eu já cantei. Teus caminhos, Senhor. Não existe isso. Ensina-me o teu caminho. O caminho. Aquele ali que a porta não passou por reforma, continua estreita. Quando a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, é porque os nossos pensamentos, as nossas convicções, elas passam ao largo daquilo que a gente reputa por justiça, mas a justiça de Deus que nós aprendemos dele. E essa é a loucura. Porque vai ter numa hora que, por mais que você esteja do lado de cá falando, lá está errado, os problemas são eles, você vai estar do lado de cá fazendo algumas outras coisas que não são o que Jesus espera de nós. É por isso que precisamos, como ele diz, participa das aflições do Evangelho, final do versículo 8, segundo o poder de Deus, segundo o Espírito Santo, trabalha dentro de nós, Timóteo, porque de nós mesmos a gente vai se perder. E a gente vai reagir conforme aquilo que a gente acredita. E nem os que estão de lá, nem os que estão de cá, não é disso que Jesus está falando, mas sim do que a palavra produz dentro de nós, o que o Espírito Santo transforma dentro de nós. É por isso que nós vamos padecer, porque vai ser sempre loucura para o mundo, vai ser sempre loucura para os outros, porque sempre vai chocar, porque sempre vai ser as trevas lutando com a luz. É por isso. Não é você agir errado e dizer porque você é crente, você está sendo perseguido. Não, não é isso. Não te envergonhes, Timóteo. Paulo escreve aos Romanos, né? Os discipulandos já passaram por esse texto, porque eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Você pode se envergonhar da igreja, você pode se envergonhar de grupos, você pode se envergonhar mas do Evangelho você não vai se envergonhar. A partir do momento que você vivê-lo. E a partir do momento que o Espírito Santo encontrar em você aquele discípulo que diz, vem, Espírito, vem inundar, vem encher este lugar, vem transformar a minha mente. Tudo que eu reputava por justiça, até essa manhã de domingo, vem falar, vem iluminar, vem me mostrar. Porque quando a gente anda no Espírito, a gente vai ter a fortaleza, a moderação e o amor para proclamar o Evangelho. Participa das aflições do Evangelho. Viver o Evangelho é aflição. Todo aquele que seguir a Jesus padecerá perseguição, aflição. Começa aqui dentro. A nossa carne milita incessantemente contra o Espírito. A minha ilusão, meus irmãos, talvez vocês não passaram por isso, mas que inconscientemente eu achava que eu era muito legal, por isso Jesus me chamou. É muito gente boa. Você não gosta de mim? Não sou tia Cíntia, gente boa? Pobre Rodrigo, está lá em casa ouvindo. Não é. Até aquilo que eu achava que eu tinha de bom, se não fosse o Espírito Santo agindo na minha vida, eu não teria condição de testemunhar o Senhor. É por isso que vem a frustração, é por isso que vem o temor. Porque a gente quer ser compreendido. A gente quer ter fruto imediato. A nós nos compete testemunhar
É o Senhor que fará a obra, é o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é a nossa oratória. Não é o nosso programa político. Não é a nossa placa de igreja. É o Espírito Santo que convence. E é uma época muito triste, meus irmãos, porque a gente adora falar dos outros. Falar dos irmãos, então, pastor tal, falou isso, falou aquilo outro. Quando a gente faz isso, naturalmente a gente está se colocando num pedestal. Ele, pobre, apóstata, eu. Satânico. Satânico isso. Segundo o poder de Deus, santa vocação, não segundo as nossas obras, versículo 9. Santa vocação, não segundo as nossas obras. Santa vocação é o Espírito Santo encontrando corações voluntários ao seu agir, a administração do tesouro do céu, nos vasos de barro. Vaso de barro. Não é para deprimir, não, é como o Adriano leu, é para nos entristecer e nos trazer ao arrependimento. O vaso é de barro. Vamos nos lembrar de do Jeremias. O Senhor fala assim, antes de qualquer coisa, vai lá ver o que o oleiro faz com o barro. É assim. Gente, se eu estou sendo barro nas mãos do meu Senhor, não sobra tempo de eu vigiar a vida do outro. Lembram-se de Davi? Contra ti somente pequei, Senhor. Se não for no poder de Deus, pelo seu Espírito, nós não conseguiremos testemunhar. E aí Paulo continua, versículo 9, mas, segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, Deus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço, mas também isto não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Foi uma das canções que vocês receberam ontem, né, no grupo. Só eu lembro daquele hino, vocês não são dessa época não, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu aprendi assim, né? Estava aqui até o dia chegar, mas esse dia do qual Paulo fala, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E quando a gente vai para o grego, quando Paulo escreve, ele escreve, no grego é isso mesmo, guarda o depósito. Isso se refere a uma obrigação solene que alguém era incumbido, como que sagrado, de conservar em segurança um objeto de máxima estima, que foi entregue aos seus cuidados, né? Como o cofre de um banco, onde você não confia em lugar nenhum mais para guardar aquilo, e você guarda o depósito, e aquela pessoa, no caso o banco, assume. E Paulo fala tanto isso a Timóteo, e fala tanto dele mesmo, eu sei em quem tenho crido que me ajuda a guardar esse depósito. E fala a Timóteo, guarda o depósito. Guarda o depósito. E o que é o depósito? É a nossa fé, é a nossa fidelidade, é o nosso amor a Deus expresso na maneira como a gente vive, como a gente testemunha, como igreja a gente avança o reino de Deus nessa terra.
conserva, guarda. Porque, do modo contrário, aí ele dá um exemplo. Eu quis ler todos esses versos até chegar no fim do capítulo, porque ele dá bem o exemplo do que acontece. No caso, ele ilustra com ele mesmo. Todos os da Ásia me abandonaram. Agora, para ele falar assim, o Fígelo e o Hermógenes, né, ele fala assim, todos me abandonaram. Inclusive o Fígelo e o Hermógenes. O que você imagina disso? Eu já tinha falado, todos me abandonaram. Por que ele cita esses dois? O que vocês acham? E para Timóteo, que conhecia bem, andava com ele, conhecia todo mundo. Eu creio é do tipo assim, Cíntia, ninguém está concordando com você, não. Nem a Adrizinha, nem o Rodrigo. Pegaram a referência? Brinquei que a Adri é uma amiga muito chegada, muito íntima. Rodrigo, para quem não sabe, é meu marido. Todo mundo me abandonou, até o Fígelo e o Hermógenes. Eu imagino que eram até cooperadores da obra com ele. Isso vai acontecer. Aliás, pelo Evangelho, esse é o natural que aconteça. E é só na força do Espírito Santo que a gente vai continuar mesmo. Vocês se lembram, a gente no começo falou sobre a situação em que essa carta foi escrita, Paulo preso? Gente, eu já falei isso aqui. Se com Paulo a igreja encheu de falsos ensinadores, falsos mestres, todo mundo abandonou, o que dirá de nós que tentamos viver para Cristo nos dias de hoje? Pelo exemplo de vida, de revelação que Paulo recebeu do Senhor. Então, isso aqui é o default, é o normal, é o que é esperado. Mas, pelo Espírito Santo, nós temos um sopro de renovo, de esperança. Quando a gente cantou aqui, ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Porque se o Espírito do Santo de Deus não nos mover, nós não vamos para lugar nenhum. A sua bondade pode fazer você passar uns reais para a conta da igreja e a gente mandar para os ministérios missionários que apoiamos, como a Márcia. A sua bondade pode fazer com que você venha para a igreja para trazer seu filho para a escola bíblica. A sua bondade pode fazer você vir domingo após domingo, até que um dia eu não gostei disso, não. Essa mulher aí nem cantou direito, errou a letra toda, ainda faz uma mensagem demorada, eu cansei. Deixa eu abrir aqui. Tem uma igreja ali mais legal. É só o Espírito Santo que nos move a caminhar o caminho, no caminho que Jesus nos chamou. O presente é que ele vai levantando outros para caminhar. Às vezes, muitas estações, às vezes, uma estação só, mas o caminho, o alvo, não muda. E o que faz a gente viver caminhando já um pedacinho do céu aqui é a presença dele em nós, o seu Santo Espírito. E ele nos dá um exemplo disso. No meu caso, eu tive que virar a página. A partir do versículo 16. Onesíforo. Eu confundi, achei que era o Onésimo. O Onésimo é aquele da carta do escravo fugitivo, né? Não, Onesíforo é outro. O mundo helenístico, né? Os nomes ficam meio estranhos para a gente hoje, mas era super cool. Onesíforo. Antes de falar de Onesíforo, eu vou relembrar as palavras de Jesus, citando o profeta Isaías. Vamos ler Mateus, capítulo 12, do versículo 18 ao 21. Aí a gente fala do Onesíforo.
Mateus 12. O que tinha acontecido aqui? Jesus tinha curado o homem que tinha uma das mãos mirrada, né? Aí tocou aquela confusão lá na sinagoga. E pega ele, curou no sábado, e blá, 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 blá. Aí Jesus fala assim, a partir do versículo 18. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá. O que é contenda? Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. O grande trabalho é no secreto. Olha aqui. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E como nós somos cristãos, pequenos cristos, como nós participamos de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, a gente fala isso quando a gente ceia, a gente tem que viver como ele viveu e viver essa palavra. É a mesma de Isaías, o mesmo profeta no capítulo 60. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, isso falando sobre Jesus. Mas hoje está sobre nós. Ele nos ungiu para pregar libertação. E ele nos ungiu para não quebrar a cana trilhada. Vocês sabem o que é cana trilhada? Se eu encontrasse um caldo de cana, hoje eu levava para você, meu bem, em casa. Rodrigo ama. Já viram a cana quando passa na máquina para sair o caldo de cana? Ela ali, às vezes, o operador da máquina passa ela 2 vezes para tirar, né, o máximo do sumo. O que fica ali depois? Bagaço. Difícil de quebrar aquilo ali? Com a mão, às vezes você pega já, termina de quebrar para jogar no lixo. Pois em Jesus nós devemos ser aquele que não faz isso com a vida que está arregaçada, quebrada. É fácil quebrar o que já está tudo triturado. É fácil quando a chama está bem fraquinha e você chega assim, ainda faz assim, né? Acabou. Jesus nos chama para sermos esses. Que a chama está quase acabando, aí você vai lá, fazendo ela reaquecer. Não por sua força, pelo Espírito, na vida do outro irmão. E foi isso que Onesíforo fez. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É claro que há missões em que eu creio, a gente aprende isso da palavra, que o Senhor derrama uma porção do poder dele para nos fortalecer para uma missão especial. E segundo os dons que operam em nós, nós oramos e alguém é curado, nós oramos e alguém cessa dele a opressão maligna. Mas isso aqui, palavra sobre ser discípulo de Jesus, é para todos. Meus discípulos, cheios do meu espírito, eles são aqueles que não vão acabar de despedaçar o coração que já está todo esmigalhado, e nem vão apagar aquela chaminha que está tão fraca. Onesíforo. Versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 1. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Não tinha GPS, não tinha WhatsApp, não tinha carta. As cartas poderiam ser interceptadas. Ele estava indo visitar, queria ver alguém que era considerado inimigo do Estado. A viagem era difícil.
Paulo diz, ele me recreou. Quem é adulto fala, na hora do intervalo da aula, né? Eu tinha um colega que falava intervalo. Eu não, desde que eu me entendo por gente, eu falo recreio. O que é recreio? Vocês lembram que tinha até um biscoitinho? Gente, hoje eu estou nostálgica. Pus Mara Lima para cantar para a igreja. Estou lembrando do biscoito recreio. Lembra do biscoito recreio? Docinho, delícia. Por quê? Recreio. Recreio. Paulo usa esse termo para falar. Ele me recreou. Me achou aqui. Não se envergonhou. A gente só se envergonha quando alguma coisa nos constrange. Para uma coisa nos constranger, é porque a gente está preocupado com a nossa imagem. E em Jesus, a gente precisa entender que não é a nossa imagem, é a dele que tem que ser proclamada. Ele não se envergonhou, porém, com muito cuidado, ele não só me procurou, como ele me achou aqui, nesse fosso. A Marmetina, a prisão onde Paulo estava, é um poço, meus irmãos. É um buraco. Eles preservam assim até hoje em Roma, para você entender. Eu lembro que, quando eu tive a oportunidade de fazer esse passeio lá, acho que não sei se eu já contei isso aqui na igreja. O Rodrigo dá maior gosto de ver ele viajando assim, porque ele pega o livro, o folheto, o mapa, aquele áudio guide, e vai assim tudo ouvindo as explicações do lugar, bebendo, aprendendo tudo. E naquele dia eu falei assim, me arrumando, tomando um banho antes de sair do hotel, eu falei, Senhor, nós vamos fazer hoje alguns passeios lá nas ruínas de Roma. Fala comigo. Seja o meu guia nesse passeio. E quando a gente chega na prisão Marmetina, hoje em dia tem uma recepção, tal. Aí depois que a guia falou, explicou tudo, colocou aquele calhamaço de papel na mão do Rodrigo, colocou o fone, ele quer, querido? Não, obrigada. Estava lembrando disso hoje, vendo o Benjamin tocando com o fone. E aí ela, então vamos agora à prisão. Aí você acha que você vai adentrar os corredores, é tudo umas colunas antigas de ruínas, você pensa que ali é a prisão. Aí não, venham comigo. A mulher começa a descer, aquelas escadas de caracol. Aí eu fui. Ele na frente, eu não deixa que eu vá atrás. Aí a gente desce um primeiro pavimento, aí parou aqueles objetos de um lugar turístico, de recepção, você entra na ruína propriamente dita. Aí o Rodrigo fala, aqui é a prisão? Não, nós vamos descer, a guia falou. E ele começou a descer e eu fui ficando para trás. Você vai descendo. E depois você desce mais um pouco. E desce mais um pouco. Só de lembrar eu tenho falta de ar, porque é um lugar tão úmido. Não fedia tanto, agora porque não tinha preso lá, fazendo xixi, cocô. Eu fui ficando sem ar, eu sou asmática, hoje nem pulmão completo eu tenho, e eu fui passando mal. Mas eu não queria falar para o Rodrigo para não estragar o passeio dele, e aquilo foi pirando, e aí o Espírito Santo falava comigo. Imagina isso aqui há 2000 anos atrás, Cíntia. Aí você começa a ver os fundos nas paredes, que era onde eles metiam a cabeça dos prisioneiros, até desacordarem. E na hora que morria, eles empurravam na cisterna, né? Que é aquele tipo um encanamento, uma vala, assim, onde vai escorrendo até o esgoto final. Às vezes você pode... Eu achei, me perdoem, eu nem tinha visto. Quando eu pedi para os meninos, vamos passar essa música para a igreja, depois que eu fui ver o clipe, é super sanguinário, né? Os leões devorando todo mundo mesmo. Mas, assim, isso é bem pior, foi muito pior. E aí eu repito o que o Adriano leu e que Paulo falou para os Coríntios na segunda carta. Olha, dói a gente falar essas coisas, não é para ficar fazendo você chorar lembrando dos leões comendo criancinha, mãe e pai, não.
Mas, assim, vamos nos despertar para o que é ser discípulo de Jesus nos dias de hoje. Qual é a nossa preocupação? Qual é o nosso chamado? Nós lemos aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, não é nas suas obras. É uma santa vocação que lhe foi confiada. É no Espírito que nós vamos conseguir. O Espírito Santo não nos dá temor, mas antes ele traz aquela fortaleza em amor, com moderação. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos cultivar uma vida no Espírito, Timóteo, para que a gente possa avançar. No Espírito Santo, o poder de Deus, nós passamos a ser testemunhas. O nosso caráter produz o seu fruto. Nós não somos levados por nossa natureza. A mente é renovada, tal qual a de Cristo. Não tem como. Não tem como. Parece mais do mesmo, mas sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos ser igreja. A gente pode ser uma associação, a gente pode ser um pessoal que se gosta, que se encontra aqui semanalmente. Mas a igreja precisa estar cheia do poder de Deus. É um desespero essa oração. Por isso que eu me lembrei de Davi, quando a gente orava lá em casa na quarta-feira. Senhor, não tira de nós o teu Espírito. Nos ajuda a viver de forma que a gente não entristeça o Espírito Santo com o que a gente fala, com aquilo que toma o nosso tempo, que é o alvo da nossa energia. Há um propósito na nossa vida e essa é a nossa oração hoje. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós clamamos, Senhor. Sabemos que em Ti, que és a nossa vida, o Teu Espírito opera. Por Tua misericórdia nós fomos chamados. Não apenas os primeiros que conviveram contigo, porque o Senhor orou por nós. Quando o Senhor deixou as últimas instruções aos Teus discípulos, o Senhor orou por mim naquele dia. Pai, eu peço não apenas por esses que estão aqui comigo, mas por aqueles que vão ouvir. A palavra nos alcançou, Senhor. E o desejo ardente do meu coração e dos meus irmãos é que o Senhor se agrade de nós, sendo nós um lugar onde o Teu Espírito possa repousar e possa nos transformar. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Purifica os nossos lábios, purifica a nossa mente. Enche-nos de Ti, Espírito Santo de Deus. Porque o Teu reino é um reino que não é desse mundo, por isso nós não podemos andar no natural, nós andamos no sobrenatural, é no Teu reino, Senhor, e para isso precisamos do Teu Espírito, porque aquilo que é espiritual se discerne no Espírito, não é na nossa filosofia, não é naquilo que nós reputamos por justiça. É uma santa vocação que foi plantada em nós, Senhor. Reaviva a Tua igreja. Faz a chama arder nesse povo, começando no meu, Senhor. Nós temos tantos problemas, nós temos tantas questões nossas, de família, de trabalho, mas, Senhor, há algo antes de tudo isso, que importa muito mais, que reflete na eternidade, que é sermos, Senhor, Teus, corpo, alma e espírito. Ah, Senhor. Que seja assim, para o louvor do Teu nome. Amém. Tadinho, tio Gustavo tá dodói da garganta. O Hugo ia cantar, mas hoje ele tá dando aula. Vocês entendem por que os juniores continuam em aula quando tudo aqui acaba. Aleluia, Senhor, te louvamos, ó Pai. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus, que nos confronta, Senhor.
por mais uma vez, Senhor, nos dá a oportunidade de sermos transformados. Existe uma vontade superior de alguém que é muito melhor do que nós. É a Ti, Senhor, que nos rendemos, ó Pai, nessa manhã. Te pedimos, Senhor Deus, que cada palavra, Senhor, cada área da nossa vida, ó Deus, que foi refletida agora nesse momento, nessa palavra, Deus, que o Senhor tome conta, Pai. Entregamos a Ti, Senhor. Teu é o reino também ali. Teu é o reino, Senhor, em todas as áreas, ó Pai. Nas minhas vontades, ó Pai. Tua é a glória, ó Deus, não minha. Não quero receber, Senhor, reconhecimento, Deus. E que o Teu nome seja elevado. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por cada momento deste culto. Receba, Pai. E que possamos, nessa semana, ó Deus, rememorar aquilo que o Senhor hoje colocou, o Senhor, diante de nós, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe. Temos uma semana de graça do nosso Senhor.